Olá pessoal, aqui é o Bruno e hoje nós vamos falar sobre a fórmula C-erro. Se você precisa de ajuda com essa fórmula ou mesmo se você não a conhece, continue assistindo esse vídeo para saber mais. Eu preparei uma planilha para ajudar na explicação e deixa eu explicar ela. Aqui nós temos mês a mês do ano de 2014 e aqui nós temos algumas colunas que serão preenchidas no sentido de controlar e registrar os custos que tivemos com combustível para o nosso carro. Então, é uma planilha de controle de custos com o carro, no sentido de abastecimento de combustível, tá? Então, na primeira coluna, nós temos o valor. Aqui será preenchido o valor que nós gastamos com combustível em cada um dos meses. Aqui nós temos uma coluna com a quantidade de litros, então quantos litros a gente abasteceu em cada mês. E aqui nós vamos fazer uma fórmula para calcular o preço médio de cada litro que a gente abasteceu, tá? Cada litro que a gente comprou e colocou no nosso carro. É um exemplo bem simples, mas para que a gente possa utilizar essa fórmula e vê-la funcionando. Então aqui eu vou colocar alguns valores para a gente ter dados aqui para usar a fórmula, né? Então em janeiro, vamos supor que nós gastamos R$ 300 com combustível e a gente conseguiu colocar cerca de 250 litros. Em fevereiro, 320, um pouquinho a mais e um pouco mais de litros aqui, 255. Em março, eu vou dar um exemplo de que a gente não colocou combustível, a gente, não sei, utilizou outro carro ou qualquer coisa, é só um exemplo, né? Em abril, 250, um pouco menos, e 210 litros. E aqui em maio eu vou dar um outro exemplo, que é quando a gente, por algum motivo, não preencheu. Por exemplo, a gente perdeu os registros, então vai ficar um traço aqui que a gente não conseguiu preencher, tá? Em julho, em junho, né? Colocar uns 260, 230 e aqui já está bom, tá? São só dados aleatórios e diferentes, né? Então aqui nós temos números, aqui nós temos traço e aqui números também, só que zerados. Aqui em julho em julho, né? E nos outros meses vamos deixar vazio também. É um outro tipo de dado. Essa fórmula CEU é muito interessante por isso mesmo, pela diferença dos dados, né? Diferença dos valores que teremos nas células. Então é bem interessante deixar assim. Bom, agora aqui a gente vai fazer a fórmula do preço de cada litro, né? É uma divisão simples, então nós temos o valor total que gastamos e vamos dividir por quantos litros a gente colocou. Então aqui a gente tem o preço de 1,20 por cada por cada litro, tá? Aqui são valores, né? Vamos colocar uma formatação aqui de moeda. Aqui são litros e aqui são valores também, vamos colocar moeda. Então a gente já tem o primeiro resultado, vamos colocar aqui no segundo, 1,25, né? Foi um pouco mais caro, tudo bem. Aqui no terceiro, vamos arrastar, né? Aqui para o terceiro. Aqui a gente já teve um erro, porque nós estamos fazendo uma divisão por zero, né? E aí não tem como. Então ele informa aqui que tem um erro com esse sinal aqui no começo e depois uma descrição do erro, que é a divisão por zero. Vamos descer. O terceiro valor deu tudo certo. Vamos descer mais uma aqui. Aqui já deu um outro erro, é porque nós estamos tentando fazer uma operação matemática em cima de textos, né? Porque um traço é um texto. Aqui a gente teve erro. Arrastando aqui a gente tem o valor correto. E vamos arrastar mais. Nós vamos ter o mesmo valor aqui, que é da divisão por zero, né? Apesar daqui não ter zero, é como se tivesse zero. Bom, então aqui a gente já tem alguns exemplos para usar o C erro, que entra justamente
não só nessa situação, né? Mas entra nessa situação aqui quando a gente quer dar uma formatada, né? A gente não quer deixar o erro aparente aqui, a gente quer dar uma formatada para ficar mais bonito. Então tem o caso da gente deixar mais bonito e tem também o caso de a gente fazer uma operação diferente quando tiver um erro, tá? Eu vou mostrar aqui a primeira, que é quando a gente quer deixar melhor formatado, mais bonito mesmo. Nós vamos usar a fórmula C erro. Eu vou escrever aqui em cima essa fórmula para a gente conseguir consultar enquanto eu faço a explicação. Bom, aqui a gente coloca C erro, aqui já tem a fórmula, né? A fórmula C erro, ela pede dois valores. O primeiro é o valor. Esse valor é o valor que você realmente quer usar. No nosso caso, o valor aqui é a fórmula, né? Que é esse valor aqui que a gente quer usar. Então eu vou só escrever aqui valor para a gente lembrar, ponto e vírgula. E o segundo valor é o valor se erro, ou seja, se der erro, o que que a gente quer colocar, né? Se tudo der certo, a gente vai pôr esse valor, mas e se der erro, ao invés de mostrar o erro aqui, a gente pode escolher um valor para mostrar. Então é esse valor se erro. Eu vou escrever aqui também para a gente lembrar. Se eu der OK, Enter, né, na verdade aqui, o Excel vai tentar executar a fórmula se erro, mas vai dar erro, né? Porque aqui eu escrevi um texto aqui só para a gente lembrar mesmo, eu não coloquei os valores de verdade. Então, eu vou aqui no começo da fórmula colocar um apóstrofo, né? Para que a gente faça a conversão disso de uma fórmula e ele vira um texto. Então, aqui quando eu der Enter, o Excel não vai executar porque tem o apóstrofo na frente. E aí é como se fosse um texto comum. Vou dar um Enter aqui, tá certo? Deixa eu ajeitar. Eu vou formatar aqui a fórmula para a gente visualizar melhor. Então a gente já tem a nossa fórmula aqui, a nossa anotação para ajudar. E nós vamos aplicar a fórmula C erro nessas células aqui. Aqui a gente está com uma fórmula, né? Uma fórmula que funciona quando está bem preenchida, mas dá erro em alguns outros casos. Então a fórmula C erro entra justamente aqui. A melhor maneira de você usar o C erro é você fazer a sua fórmula, faz toda a fórmula, mesmo que saiba que vai dar erro, como foi aqui, mas faça a fórmula e só depois que fez a fórmula, você entra na célula, né? Aqui a gente já tem a fórmula que usou, clica aqui na frente, dá um espaço e começa a digitar o C erro aqui. Então reaproveita a sua fórmula, não faça depois, faça ela antes e depois você faz o C erro. Então aqui a gente vai usar o C erro, ok. Primeiro valor, aqui, né, é o valor, ou seja, é o valor se tudo der certo. Então é a nossa fórmula mesmo. Vou apagar o espaço aqui, ok. E ponto e vírgula. E agora a gente tem o valor se erro, né? O valor se tudo der errado, se essa fórmula aqui, esse valor der errado, qual valor a gente quer colocar? No meu caso aqui eu gosto de colocar um traço, então eu vou colocar um traço entre aspas, que eu quero que quando der erro a gente coloque um traço na nossa planilha aqui. Eu vou dar um Enter. O primeiro valor não altera, né? Porque ele já estava funcionando. O segundo também, 1,25. Agora o terceiro, vamos ver como é que faz. Ele ficou um traço. O quarto, ok? O quinto, um traço. E os outros, valor quando deu certo e valor se erro quando deu erro, né? Então é exatamente isso que essa fórmula faz. Aqui, como são os próximos meses, eu gosto de colocar um traço aqui, porque a gente não tem informação ainda. E aqui continua funcionando. Então, pessoal, a fórmula C erro é bastante útil, né? Nesse caso, ela nem sempre muda os valores, mas ela é útil na formatação. Em vários outros casos também, mas aí nós vamos gravar mais vídeos falando sobre isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique no like. Se você não gostou, clique no dislike. Isso me ajuda muito a
avaliar a qualidade do material que eu estou gravando. E se você quer ter um controle, né? Se você quer receber os próximos vídeos que eu gravar, clique no subscribe para assinar o nosso canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que aí ou eu respondo já na hora, ou se precisar, eu gravo um vídeo em cima para explicar melhor. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço para você.